tamanho real das coisas. É assim que seria o céu se Saturno estivesse no lugar da Lua. E se fosse Júpiter, seria maior ainda. O Titanic era o maior navio já construído em 1912. Mas esse aqui é ele comparado com os navios de hoje em dia. Se você acha que as pirâmides do Egito não são tão grandes e imponentes assim, esse aqui é o tamanho de uma pedra delas comparada com um ser humano. Já a África é tão grande que caberiam todos esses países dentro dela. O Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia, tem 5 das 10 maiores árvores do mundo. E essa árvore aqui tem mais de 80 metros. Esse aqui é o modelo em tamanho real do maior animal voador que já existiu na Terra. Sabe, esse pequeno ponto no Sol é Mercúrio. E acredite se quiser, a Terra não é muito maior do que isso. Como os animais dormem? As girafas dormem muito pouco, cerca de 2 horas por dia. E normalmente dormem de pé. Já as baleias desligam só metade do cérebro de cada vez. Daqui elas consigam subir até a superfície para respirar. As corujas dormem durante o dia, empoleradas ou deitadas em galhos e lugares escondidos. Já os morcegos dormem durante o dia de cabeça para baixo. Os flamingos dormem em pé em uma perna só e deitados no próprio corpo. Já as onças dormem de 10 a 12 horas por dia e conseguem descansar em cima de galhos super finos. Os elefantes dormem de 2 a 4 horas por dia e conseguem dormir em pé, mas deitam quando realmente querem descansar. E por fim, os mosquitos não dormem que nem a gente, mas entram em estado de repouso, em que eles ficam parados economizando energia até voltarem a voar. Esse homem ficou preso dentro de um mercado. Kevin Blackwood se trancou dentro de um mercado chamado Aldi depois que ele fechou. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o alarme começou a disparar e ele precisou chamar a polícia para conseguir sair. O pior é que isso nem foi culpa dele, porque um funcionário fechou o mercado 15 minutos mais cedo e não verificou se tinha alguém no lugar. Mas eu acho que esse é um dos melhores lugares para ficar preso, porque pelo menos tem comida infinita. I don't have to worry about starving to death because there's plenty of food and there's also a bunch of alcohol on that rack. E finalmente os policiais chegaram, destrancaram a porta e liberaram o Kevin. Os jeitos mais burros que pessoas já morreram. Em 1989, Michael Godwin saiu do corredor da morte e decidiu comemorar. Quando ele voltou pra sua cela e queria ver TV, descobriu que ela estava quebrada. E ele achou que seria uma boa ideia usar os dentes ao invés de um alicate para arrumar o dispositivo. Ele também, genialmente, estava sentado em um vaso sanitário de metal enquanto fazia isso. Ele morreu eletrocutado na mesma hora. Em 2002, um fazendeiro brasileiro encontrou uma colmeia na sua fazenda e resolveu utilizar fogo para se livrar das abelhas. Só que ele não tinha nada para colocar na cabeça para se proteger da fumaça e da picada das abelhas. E por isso resolveu usar um saco plástico. Só que ele não lembrou que precisava respirar e esqueceu de fazer um buraco no saco. E quando sua esposa saiu para procurar ele, encontrou ele sufocado embaixo da colmeia. Em 2002, um homem romeno decidiu não olhar que horas o seu trem ia passar. Em vez disso, ele decidiu deitar nos trilhos do trem para escutar quando o próximo trem chegasse. Só que aparentemente a audição dele não estava muito boa, porque ele não ouviu o trem chegando e foi atropelado. Pessoas que comemoraram cedo demais. Esse empilhador de copos bateu seu recorde, mas começou a comemorar e esqueceu de apertar o botão que parava o cronômetro, e por isso perdeu o recorde. Durante as Olimpíadas, uma snowboarder perdeu a chance de ganhar uma medalha. Ela estava ganhando e por isso resolveu se exibir fazendo uma manobra. Só que ela se torceu no ar, perdeu o equilíbrio, caiu e foi ultrapassada. Nesse jogo de vôlei, uma jogadora conseguiu salvar a bola com o pé, só que o time adversário não viu e começou a comemorar achando que tinham ganhado. Quando o goleiro salvou a bola de ir pra rede, ele parou de prestar atenção e começou a comemorar quando isso aqui aconteceu. E por fim, durante essa corrida, a pessoa que estava em quinto lugar começou a correr o mais rápido possível para ultrapassar quem estava na frente e ganhar a corrida, enquanto a pessoa que já estava na frente estava comemorando e perdeu. As maiores coisas que já foram roubadas. Uma árvore. Em 2022, ladrões resolveram roubar uma árvore de 800 anos e 9 metros de altura. Eles começaram a cortar a árvore e chegaram na metade, até que decidiram fazer uma pausa e ir para casa. Foi aí que os guardas florestais encontraram a árvore cortada no meio e decidiram terminar o corte para ela se decompor. Só que alguns dias depois, os ladrões voltaram e acharam a árvore 100% cortada. E aí eles levaram ela para casa. E até hoje, ninguém sabe como eles conseguiram transportar ela. Uma praia. Em 2008, essa praia jamaicana estava cheia de areia branca pura e vale muito dinheiro no mercado paralelo. Ela estava numa área isolada, o que era perfeito para os ladrões. A areia, que tinha 121 metros de profundidade, desapareceu completamente. Eles precisariam de 500 a 1000 caminhões de areia para tirar tudo isso dali. Mas a areia não tinha nenhuma marca de pneu. E até hoje ninguém sabe quem fez isso e nem como. Logos que você lembra errado. Você provavelmente lembra do logo da Volkswagen assim, um V misturado com um W. Mas não, tem um espaço entre as duas letras que separam elas. A maioria das pessoas acha que o logo da Ford tem uma linha saindo do F, mas na verdade ele sempre foi assim. Encontrar o óleo é uma tarefa bem difícil, mas você provavelmente nunca percebeu que ele tem uma bengala. O Pikachu, que a gente já viu milhões de vezes, não tem uma marca preta na cauda. E o homem do Monopoly sempre foi assim, certo? Errado, ele nunca teve um monóculo. E por fim, o logo do famoso chocolate Kit Kat nunca teve um hífen.
O quê? Os piores brinquedos já criados. Em 1975, a Mattel criou uma boneca da irmã da Barbie, a Skipper. Ela parecia uma boneca adolescente normal, mas quando você girava o braço dela, o busto da boneca começava a crescer. Essa mudança no corpo da boneca gerou muita polêmica e ela foi cancelada. O boneco Baby Wee tinha um design extremamente realista. Quando você dava água pro boneco, ele fazia xixi e molhava a fralda. Quando as meninas iam trocar essa fralda, descobriam que as partes íntimas do boneco eram extremamente detalhadas. O que também fez ele ser cancelado. Acredite se quiser, mas em algum momento alguém teve a ideia de um brinquedo de casa funerária. Ao invés de sentar as bonecas para tomarem chá, elas sentavam do lado de um caixão para velar um corpo. E por fim, a empresa Play-Doh criou um kit de massinhas em que as crianças podiam criar cocô. Obviamente, isso também foi cancelado depois de um tempo. Pessoas que você não sabia que existiam. Amo Haji foi um homem que não tomou banho por 65 anos, porque achava que ele ficaria doente se usasse sabão e água. Ele viveu até os 94 anos, mas morreu depois de tomar o seu primeiro banho. Um homem de 62 anos foi enterrado vivo por 4 dias e conseguiu sobreviver, depois que seus gritos foram ouvidos 100 horas depois de ser enterrado. Existe um grupo de pessoas chamados respiracionistas, que acreditam que não precisam comer nem beber e que conseguem sobreviver só da energia do universo, sem se alimentar de nada. Então tente isso em casa. E por fim, Cat Jung usou espartilhos a vida inteira para diminuir sua cintura, que agora tem só 38 centímetros, uma das mais finas da história. Quanto tempo você sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos, mas dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos, porque ele seria basicamente a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas, porque apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria basicamente uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos, porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Teorias de desenhos que vão arruinar sua infância. A Princesa Peach não luta contra o Bowser porque ela secretamente é apaixonada por ele, não pelo Mario. Na maior parte de Pokémon, o Ash estava em coma porque caiu de bicicleta, o que explica porque ele nunca envelhece, não fica de castigo por ter 10 anos e brincar com um monte de animal selvagem, e vê os mesmos enfermeiros e policiais em todas as cidades que ele vai. Todos os personagens de Ursinho Pooh representam uma doença mental, e o Christopher Robin tem na sua cabeça, como depressão e TDAH. O Garfield tem desnutrição severa, e que o John e o Woody são alucinações que ele tá tendo, o que também explica porque ele pensa tanto em comida. Todos os bebês de Rugrats são uma criação da imaginação da Angélica, e por isso ela é a única que consegue conversar com eles, assim como Nemo não existe, e é uma imaginação da cabeça do Marlin, que não aceita ter perdido o filho no começo do filme. E por fim, a fenda do biquíni são as consequências de um teste nuclear que aconteceu em Bikini Atoll em 1950, o que explica por que as casas são peças antigas e por que os personagens são deformados. E aparentemente isso é confirmado, tá? Jogos que são impossíveis de zerar. Você pode, teoricamente, jogar The Sims 4 pra sempre. Se o seu personagem morrer e tiver filhos, o jogo continua normalmente. E existem pessoas que já criaram centenas de gerações no jogo. Animal Crossing termina em 2060. E quando você chega em 1º de janeiro de 2061, ele mostra uma mensagem pedindo pra você alterar a data. E o jogo continua normalmente. No Man's Sky é impossível de zerar, pela quantidade infinita de galáxias e mundos que ele tem pra explorar. Call of Duty Zombies também continua pra sempre. Mas o nível mais alto que alguém já chegou é 255, depois de jogar mais de 300 horas seguidas. Minecraft também pode ser explorado pra sempre, mas teoricamente acaba quando você derrota o Ender Dragon. E por fim, o jogo do dinossauro do Google Chrome também pode ser jogado por milhões de anos seguidos, o que faz ele ser impossível de terminar. As famílias mais incomuns. A família dos Yonashana é a maior do mundo. Ele tem um total de 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Todos eles moram juntos na mesma mansão da Índia e são sustentados pelo homem. Família Russell. A família inteira tem uma condição que faz com que o cabelo deles cresça muito rápido, e todos decidiram não cortar ele. A família tem várias regras, incluindo nunca manter o cabelo mais curto do que a cintura e sempre prender ele na hora de cozinhar. Família Aceves, também conhecida como família lobisomem. Todos os 30 membros da família têm uma condição que faz com que pelo cresça no seu rosto e corpo, o que fez eles se isolarem do mundo por causa do preconceito. A família Trapp é a mais alta do mundo. A média da altura deles é 2 metros e a mais baixa da família é a mãe, e tem 1,92. Lia e Aro são a família Vampiro, e dizem uma vez por semana tomar o sangue um do outro. E por fim temos a família De Aves. O pai abandonou a filha quando ela era bebê, mas os dois se reuniram 30 anos depois e começaram a própria família juntos.
Que nojo. Mentiras que a escola te ensinou. Você provavelmente acha que os animais pré-históricos já foram extintos, mas isso não é 100% verdade. Alguns deles, como o tubarão frilado e o gharial, existem até hoje. E até os dinossauros não desapareceram 100%, porque as suas linhagens evoluíram até se tornarem as aves que a gente conhece hoje. Você provavelmente aprendeu que os humanos vieram dos chimpanzés, mas isso é mentira. A gente até tem um ancestral em comum, mas a gente não veio deles. Você provavelmente aprendeu que a Terra é redonda, mas isso também é mentira. Apesar de parecer muito, o formato real da Terra é um geóide, que é uma forma arredondada com uma superfície irregular. Os erros mais caros da história. Em 2009, o James tinha 7.500 bitcoins, mas acabou derrubando limonada no notebook em que guardava eles, e jogou ele fora, esquecendo que os bitcoins estavam ali. Isso significa que hoje, em um lixão, existe um notebook que vale 750 milhões de dólares. Parecido com o Laszlo, que em 2010 estava sem dinheiro, e resolveu usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas, que hoje valeria 1 trilhão de dólares. Nolan Bushnell, fundador do Atari, recebeu a proposta de ganhar 30% da Apple, ao invés de 50 mil dólares por ter ajudado a construir um computador, o que significa que ele perdeu 1,2 trilhões de dólares, que é o quanto esses 30% valem hoje. Joe Green criou um jogo pro Mark Zuckerberg que depois virou o Facebook, mas o pai do Joe não gostava do Mark e fez eles pararem de trabalhar juntos, e fez ele recusar o que hoje valeria bilhões de dólares. E por fim, um casal britânico comprou um bilhete de loteria que tinha os números vencedores, mas o banco recusou a sua compra, porque o saldo dele estava negativo e eles não conseguiram verificar a compra, perdendo 35 milhões de dólares. Qual é o pior dia pra fazer aniversário? Se você tiver algum deles, eu sinto muito. 21 de janeiro é um dos piores dias pra fazer aniversário, porque é quando a taxa de depressão é mais alta. Então sua festa vai ser meio deprê. Se você compartilha o seu aniversário com um dos seus pais, isso não é um grande problema. Mas se você compartilha com um irmão, recebe 40% menos presentes e atenção. E isso cai ainda mais se seu aniversário for em janeiro ou fevereiro. Provavelmente porque as pessoas têm menos dinheiro. Compartilhar o aniversário com o aniversário de casamento de um ente querido ou com a data de falecimento de alguém também é bem ruim. E se o seu aniversário cair em dia de eleição, ele também fica bem chato. Aniversários em feriados também são péssimos. Mas fazer 1º de janeiro ou 31 de dezembro tá entre os piores. O segundo pior aniversário pra se ter também é o mais raro, 29 de fevereiro. Você recebe até 72% a menos de atenção e presentes, porque o seu aniversário só acontece a cada 4 anos. E por fim, o pior dia pra fazer aniversário é o Natal, porque você compartilha o aniversário com uma pessoa um pouquinho mais famosa. As maiores estátuas do mundo. Em 10º lugar, temos a Estátua da Liberdade em Nova York, uma das mais famosas do mundo com 96 metros. Seguida da Guizhou Guanin, com 99 metros. Em 8º lugar, temos o Sendai Daikonan do Japão, que já foi a maior estátua do mundo, com 100 metros. A Estátua da Mãe Ucrânia tem 102 metros e é a maior da Europa. E em 6º lugar, temos a Estátua da Fé na Índia. Seguida da Uchuku Daibutsu, também no Japão, com 120 metros. A 4ª maior estátua fica em Bali, na Indonésia, com 122 metros. Número 3, Lakyon Seki, em Mianmar. Em 2º lugar, tá o Buda do Templo da Primavera, na China, com 208 metros. A estátua é tão grande que até os dedos do pé dela são maiores que uma pessoa. E por fim, em 1º lugar, a Estátua da Unidade na Índia, que atualmente é a maior estátua do mundo. E experimentos que poderiam ter acabado com o mundo. Em 1958, os Estados Unidos descobriram que a Terra estava rodeada por cinturões de radiação. Os cientistas estavam preocupados que isso poderia afetar os astronautas e as espaçonaves, e por isso tiveram um plano: detonar uma bomba nuclear no espaço. E em 1962, perto do Havaí, eles lançaram uma bomba no espaço, que era 500 vezes mais forte do que a bomba que foi lançada em Hiroshima. As pessoas acharam que ela ia virar só um brilhinho no céu, mas quando ela explodiu, o céu ficou claro como se fosse dia por 15 minutos. E isso criou um pulso magnético tão forte que cortou as estações de rádio, acionou sirenes de emergência e fez todas as luzes da rua se apagarem. E a explosão também gerou um novo cinturão de radiação artificial na Terra, que durou 10 anos. E se nesse experimento o campo geomagnético da Terra fosse permanentemente danificado, a Terra ficaria sem proteção e acabaria com a vida no planeta. Basicamente. Vezes em que o Google Maps salvou vidas. Em 2016, 3 marinheiros naufragaram e nadaram até uma ilha deserta. E tiveram a ideia de escrever a palavra ajuda na areia, com algumas pedras e folhas. E depois de 3 dias, uma pessoa finalmente viu a mensagem. E eles finalmente foram resgatados pela Marinha dos Estados Unidos. Em 2017, Austin Mohan foi fazer uma trilha, mas logo percebeu que estava perdido. Ele andou pela floresta por mais de 11 dias, até pensar na possibilidade de